Hoje veremos um dos capítulos mais emocionantes da história de Jacó. Um capítulo que mostra o quanto Deus é fiel mesmo quando o coração humano se perde em disputa, inveja e dor. Vamos ler juntos Gênesis capítulo 30, glória a Deus. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse: Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do ventre? E ela disse: Eis aqui minha serva Bila. Entra a ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher. E Jacó entrou a ela. E concebeu Bila, serva de Raquel, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Deus me julgou e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou o seu nome Dan. E concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu a Jacó o segundo filho. E disse Raquel: Com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, e venci. E chamou o seu nome Naftali. Vendo, pois, Leia que cessara de ter filhos, tomou Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E concebeu Zilpa, serva de Leia, e deu a Jacó um filho. Então disse Leia: Vem ventura, e chamou o seu nome Gade. Depois concebeu Zilpa, serva de Leia, outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. E disse Leia: Para minha bem-aventurança, pois as filhas me chamarão bem-aventurada. E chamou o seu nome Aser. E foi Ruben nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. E disse Raquel a Leia: Dá-me das mandrágoras de teu filho. Mas ela lhe disse: Pouco te parece teres me levado o marido. Queres também levar as mandrágoras de meu filho? E disse Raquel: Portanto, ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó do campo à tarde, saiu-lhe Leia ao encontro, e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu, e deu a Jacó o quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois dei minha serva a meu marido. E chamou o seu nome Issacar. E concebeu Leia outra vez, e deu a Jacó o sexto filho. E disse Leia: Deus me deu uma boa dádiva. Agora habitará comigo o meu marido, porque lhe dei 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou o seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e ouviu a Deus, e abriu a sua madre. E concebeu, e deu à luz um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, quando Raquel deu à luz José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, para que volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Mas Labão lhe disse: Ache eu graça aos teus olhos, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por tua causa. E disse mais: Determina-me o teu salário que tu darei. E ele lhe disse: Tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda tem aumentado em grande número, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando trabalharei também por minha casa? E disse Labão: Que te darei? E disse Jacó: Nada me darás. Se me fizeres isso, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho. Passarei por todo o teu rebanho hoje, separando dele toda a ovelha salpicada e malhada, e toda a ovelha preta entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras, e preto entre os cordeiros, esse, se estiver comigo, será tido por furtado. E disse Labão: Tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes salpicados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e tudo o que tinha branco nele, e todos os pretos entre os cordeiros, e os entregou nas mãos de seus filhos.
e pôs o espaço de 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então Jacó tomou varas verdes de álamo, de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo o branco que nas varas havia. E pôs as varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canais e nos bebedouros de água, aonde o rebanho vinha para beber, e concebia quando vinha a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas geravam salpicados, malhados e listados. E separava Jacó os cordeiros, e punha as faces do rebanho para os salpicados e todos os pretos do rebanho de Labão, e pôs os seus rebanhos à parte, e não os ajuntou com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebia o rebanho forte, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canais, para que concebessem entre as varas. Mas, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim os fracos eram de Labão e os fortes de Jacó. E o homem se enriqueceu muito, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Essa foi a leitura de Gênesis 30. Mais tarde, ao meio-dia, teremos o vídeo com a explicação desse texto, para entendermos o que Deus quer nos ensinar através dessa história poderosa. Comente, eu vou estar aqui e não perca a da explicação.